Sexta dor. Maria vê o filho descido da cruz. José de Arimateia foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o envolveu num lençol e o colocou no túmulo escavado na rocha, onde ninguém havia sido colocado. Descido da cruz, o corpo de Jesus ensanguentado e morto encontra as mãos de sua mãe, que o acolhe pela última vez. Já não há nada o que fazer, senão confiar em Deus, que tem nas mãos o destino final do ser humano. Quantas mães acariciam o corpo de seus filhos, mortos de forma violenta e prepotente e desumana? O martírio de Jesus, ele aconteceu para nos converter, para que nós tivéssemos um coração mais contrito. Por isso, ele sofreu todas as perseguições de calúnia, ele apanhou, né? Foi coroado de espinhos, ele foi pregado numa cruz, e a sua morte aconteceu quando uma lança atravessou o seu coração, e do seu coração jorrou sangue e água. Esse é um dos maiores mistérios da nossa igreja. Sangue e água. E a partir desse dia, a igreja se fortaleceu, ela renasceu. Nós confiamos mais na palavra de Deus, nós acreditamos mais, porque Jesus, que ele tinha poder, mas ele incomodou tanto pela sua sabedoria. Ele era apenas o filho de um carpinteiro. E naquela época já existiam o que hoje chama-se de inveja, de ciúme, né? Essas brigas acontecem há muitos anos. Por medo de perderem o poder, por medo de perderem posições, aqueles homens mais grandiosos que se achavam melhores do que o filho do carpinteiro, começou a ter inveja, a ter ciúme. E aí começou a destruição. Porque, no fundo, eles sabiam que Jesus tinha sabedoria, mas eles precisavam destruí-lo. E Jesus passou por aquilo tudo de uma maneira humilde, com muita fé. Ele sabia que ele tinha poderes, mas ele não usou dos seus poderes, porque ele tinha humildade. E essa humildade, ele aguentou todo o sofrimento. E Maria, a sua mãe, acompanhou toda a covardia que fizeram com seu filho. Mas ela também não foi capaz de blasfemar, não foi capaz de xingar. O que hoje é difícil para nós, quando a gente vê um filho sofrer, muitas vezes a primeira atitude é pensar em ir lá tirar uma satisfação, é pensar em fazer alguma coisa. Falta às vezes a sabedoria de Maria, a fé de Maria, a confiança em Deus que Maria teve. Porque foi com essa fé, com essa confiança em Deus, que ela pegou seu filho nos braços, todo ensanguentado, e cuidou dele até ele ser sepultado. Sem reclamar, Maria nos deu um exemplo muito grande de humildade e de fé. E essa fé que nós não podemos perder. Maria teve um coração manso e convertido. É isso que ela quer de nós. Um coração contrito, um coração convertido. Para que ela possa nos ajudar, interceder sempre por nós, junto a Jesus. Olhando hoje a vida, tudo que Maria passou, tem muitas mães que passam também. Quantas mães seguram o filho no braço
doente, ficam naquela aflição. Enquanto eu estava na pastoral da criança, a gente pesava, a gente passou por vários pedaços, né? Tem líderes que trabalhavam comigo na época, que me ajudavam. É um sofrimento muito grande quando uma mãe vê um filho desnutrido, mas ela não tem dinheiro para levar no médico, não tem dinheiro para comprar algum alimento, e às vezes ela tem desânimo porque ela não tem uma cama decente para colocar o filho, não tem uma roupa para acolher o filho após o nascimento, e ela precisa da caridade, da nossa caridade. E tem às vezes a gente não tem esse olhar caridoso para com as mães. E às vezes a gente desespera, a gente quer saber por que está passando por aquilo, por que o sofrimento. Aí mais falta a gente se colocar no lugar de Maria. Que Maria, que era uma mulher de fé e foi a escolhida, passou por isso, por que nós não vamos passar? Nós não podemos pensar que nós somos melhores do que Nossa Senhora. Se ela passou, todos nós vamos passar. E também não foi diferente quando eu estive na Secretaria de Saúde. Quantas mães chegavam e chegam lá com um filho doente, às vezes o filho vai para um UTI, fica internado, é um desespero, são noites que a mãe passa ali de vigília ao lado dos filhos, vendo os filhos sofrerem. Essa mãe também está com o coração ali, com uma espada apontada para o coração dela, e muitas vezes se consuma, ela acaba perdendo o filho. E às vezes não se conforma. Então, antes da gente desesperar, nós temos que lembrar de Maria, colocar no lugar de Maria, porque com toda a pureza que ela tinha, com todo o coração confiante em Deus, ela aguentou. E por que nós não aguentamos? Então, quando a gente vê uma mãe sofrendo, nós não devemos julgar. Nós devemos nos colocarmos no lugar dessa mãe. Porque hoje tem muita droga, né? Tem a bebida, começa na bebida, depois vai para outras coisas, vai para o pó, e aí vai para as bocas de fumo. Né? Quantas mães buscam os filhos nas bocas de fumo? Eu já tive a oportunidade de conversar com várias delas, né? Tenho muitas conhecidas em Cataguases que têm problemas, e a gente vê o sofrimento dessa mãe. Então, se Maria passou, essas mães também passam, e a gente fica olhando com o coração dilacerado, porque o que a gente pode fazer? A gente precisa de políticas públicas que atendam essas pessoas para que alivie um pouco o coração dessas famílias. A gente fala na mãe, mas tem um pai, tem um irmão, tem um amigo da família. A família, normalmente, ela sofre junto com o viciado, junto com o doente, que às vezes não é viciado, mas é uma doença crônica. Então, quantas mães têm as dores, passam pelas dores parecidas com a dor de Maria, mas às vezes não tem aquela resignação e às vezes nem consegue se firmar na fé. Quando a gente pergunta, por que aconteceu comigo? Aí a gente pensa, por que aconteceu com Maria e por que não pode acontecer comigo? Então, essas dores nós temos que refletir bastante. Que nós não somos melhores que Maria, nós somos pecadoras. Então, nós temos que pensar que a Maria foi o nosso exemplo de fé. E Jesus foi o nosso exemplo também de fé e de sabedoria. Que tudo sabia, mas aguentou todas as humilhações calado. Eu sei que é muito triste para uma mãe enterrar o filho, porque nós crescemos sempre pensando que o correto seria enterrarmos os nossos avós, depois nossos pais, e um dia nós iríamos, mas nós nunca pensamos que nós vamos enterrar um filho. Então, quando isso acontece, o desespero bate. E nessa hora, nós temos que ter o coração bem firme na fé, porque só a fé, só Jesus pode nos dar o conforto espiritual que nós precisamos. A oração é o nosso caminho
vamos dizer, a nossa senha para a gente chegar até Deus. Porque se a gente não tiver fé, se a gente não confiar em Deus, nós não conseguimos chegar até Jesus. E se a gente quer um dia nos salvar nossas almas, né, que após a morte, eu acredito que nós temos uma vida após a morte. Nossa alma, ela vai até o céu, não sei, né? Não penso que eu vou até o céu porque eu sou uma pecadora, mas eu queria ir para um lugar pelo menos melhor, né? Não sei o que Deus reserva para mim, mas a gente tem que rezar muito e pedir muito a Deus para a gente sempre ser firme na fé, porque só a fé salva, só a fé pode nos levar até Deus. Nós podemos vir na igreja, talvez com pouca fé, podemos rezar muito rosário, podemos muito terço, mas se o coração não for convertido, não adianta nada. O que a gente pode enganar o próximo, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Então nós temos que ter uma fé viva, uma fé que quando a gente partir, Deus possa lá estender a mão e falar assim: não, você é um coração convertido e você merece uma chance de ter um cantinho melhor. E assim a gente pensa que nós precisamos sempre rezar com muita fé, praticar a fé todos os dias. Só assim nós chegamos até Jesus, só assim nós conseguimos a salvação. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores,